Bom dia, Bom dia. eu estou aqui com a doutora Denise Clésia Santos, psicóloga clínica há alguns anos, formada em psicologia pela Universidade de Brasília, a UNB, e pós-graduada em psicoterapia psicanalítica em saúde pública pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, doutora Denise? Tudo bem. Tá. É, A gente tem conversado um pouquinho na nossa disciplina lá de métodos quantitativos sobre a agenda que existe pela Organização Mundial de Saúde, né, o órgão de desenvolvimento também de sustentabilidade, sobre o item do bem-estar, né, pensando aí em objetivos a serem alcançados até o ano de 2030, ou seja, já daqui a 10 anos. E um dos itens lá, do bem-estar, diz sobre a promoção de medidas visando a solução, ou pelo menos a redução do uso de drogas lícitas e ilícitas, e também o combate ao uso nocivo de álcool. Eu gostaria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Atualmente na minha atuação clínica, né, chegam aí, a gente tem uma noção a partir do sujeito em particular, do sujeito na atualidade, em que de fato, principalmente no público jovem, de 20 aí a 30 anos, existe um uso recreativo que pode se tornar abusivo, né, pelo menos de 20 a 40 anos de idade, pelo menos no público que eu atendo na clínica, que fazem um uso recreativo. Mas a questão é quando esse sujeito, né, começa a estabelecer algum tipo de relação outra com essa droga que pode se tornar abusiva. E aí existe um perigo que, enfim, que é muito do sujeito, da sua própria história e da relação que ele estabelece com a substância. Né? Parando para pensar a partir da experiência que eu tive na saúde pública, especificamente em centro de atendimento psicossocial, nós atendíamos alguns pacientes, né, que desencadeavam também surtos de ordem psicótica por conta de um uso, às vezes, recreativo, né, da substância. Só que isso não tem a ver com a substância em si, mas também com todo o repertório, transgeracionalidade, histórico de doenças psicopatológicas na família, que pode influenciar na maneira como esse sujeito se relaciona com a substância, né, tóxica. Então, de fato, é algo que chega à nossa clínica e, parando para pensar a nível coletivo, de fato, nós estamos num momento, acho que importante no Brasil, em que essa pauta é uma das pautas, na verdade, principalmente se tratando de política pública, sobre a questão da criminalização, da descriminalização de drogas, por exemplo, como a maconha, inclusive quanto à maneira como que nós iremos tratar coletivamente na relação desse público e a modalidade de tratamento desse público, né, a nível de ordem pública, seja na questão da abstinência, que é exatamente esses dois olhares sobre a relação do sujeito com a substância tóxica, né? Se pela via da abstinência ou se pela via da redução de danos, que é algo que muitos países aí afora já têm testado e colhido bons resultados. Aqui em São Paulo, por exemplo, há um tempo atrás, enfim, o Poder Executivo Municipal tentou fazer uma espécie de intervenção na região da Cracolândia, e parece que não houve muito sucesso. Por que a senhora acha que isso aconteceu? Para mim, né, na verdade, aquilo existia acho que no início do governo Dória, né, existia uma proposta, não sei se asséptica, né, em relação a alguns contextos em São Paulo, né, no sentido de uma cidade limpa, e limpa no que dizia respeito à sua estética. Então teve toda aquela problemática em relação a pintar, né, dos grafites de que alguns artistas tinham feito, e a Cracolândia parece que foi tratada como mais uma limpeza na cidade, né, no sentido de uma tentativa de organização daquele espaço no centro de São Paulo, em que não houve a compreensão de que ali
não era uma questão apenas de limpeza estética, mas era uma questão de saúde pública, né? Então, que foi o que foi tentado, acho que foi uma ação impulsiva, não pensada, né? Em que hoje nós temos um cenário que aquelas pessoas apenas mudaram de região e a questão continua, mas eu acho que isso não foi tratado como a política, como a partir de uma política pública e pensando a nível de saúde pública coletiva no que diz respeito a esse público que faz o uso abusivo de substâncias tóxicas, né? Um uso abusivo, no caso, né? E nocivo. Então, acho que a principal questão foi de não ter tratado aquele cenário numa articulação pensando a nível de política e de saúde pública. E aí deu no que deu, na verdade não deu em muita coisa, né? Tanto é que a gente tem o mesmo cenário, só que houve apenas um deslocamento do público, né? Então, eu acho que não foi tratado, eu não sei até que ponto foram convocados os profissionais devidos para pensar aquele tipo de ação, né? Será que foi chamado aí, pensando no Ministério da Saúde, alguns profissionais que já têm uma trajetória no lidar, né, com aquele tipo de público, enfim, não sei, parece que foi uma ação apenas política. Agora, eu não sei se existia essa associação da política pública parando para pensar no cenário da drogadição, né, que requer umas ações específicas e contextualizadas para aquele tipo de cenário. Enfim. Entendi. Pelo que eu estou percebendo, a senhora iria então mais por uma linha de uma ação coletiva pensando na redução de danos, é isso? Acho mais interessante porque quando a gente trabalha com um público, não gosto de estabelecer nomenclaturas, mas com um público drogadito, né, que tem uma adicção, é interessante partir do pressuposto que vez ou outra, né, e por conta de questões daquele sujeito, talvez, né, ele sempre vai estabelecer algum tipo de relação com uma droga, mas que seja um tipo de relação que não o põe em risco, que não destrua os vínculos dele, em que a própria relação com a droga não abstenha de estabelecer relações sociais com outras pessoas, com a própria família, com amigos, que é essa fixação que se estabelece aí no uso nocivo com a droga, né, com a substância, em que o sujeito, por conta do uso, ele acaba comprometendo os próprios vínculos e laços sociais. Então, eu acho que é interessante um tipo de política pública como a redução de danos, em que a configuração desse laço com a substância tenha aí um novo lugar e esse sujeito consiga ampliar suas relações sociais, familiares. E pelo que falo isso, pelo que já tem se visto aí, né, na implementação dessas políticas em países como o Canadá, Nova York, em que existe uma resposta de tratamento a nível coletivo mais interessante do que a questão da abstinência, em que o sujeito sempre vai apresentar retornos a esse tipo de uso, e aí quanto mais às vezes se abstém, o retorno é bem mais delicado, né? Existe um uso piorado, né, de alguma forma, quando existe uma repressão total dessa fissura aí em relação à substância. Então, não entendo que seja o melhor percurso de tratamento. Acho que a redução de danos é mais interessante. Ok, doutora Denise, eu te agradeço pela participação nessa pesquisa e que vai certamente nos ajudar bastante a pensar um pouquinho sobre essa ação que é tão urgente e tão necessária e que precisa muito, especialmente da participação da psicologia, dos psicólogos, para que isso aconteça de forma, numa relação multidisciplinar, né, com outros profissionais e de forma efetiva também. Muito obrigado, viu? Nada. Tchau, tchau.